Olha só, um mesmo texto pode contar histórias completamente diferentes, sabe? Tudo depende da lente que a gente usa para enxergar. E quando o assunto é um texto antigo, como a Bíblia, a lente original, a lente da época, pode revelar um mundo de significados que hoje muitas vezes a gente acaba perdendo. É exatamente isso que vamos fazer aqui, comparar duas dessas lentes para entender melhor algumas passagens que, olha, a gente acha que já conhece de cor. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender direitinho quais são essas duas lentes. Depois, vamos botar elas em prática, sabe? Vamos analisar 4 ideias bem importantes. A gente vai ver o pedido do profeta Eliseu, que talvez não fosse tão espiritual assim, e sim algo bem legal no sentido de lei mesmo. Depois, o que significava o coração naquela época, que era mais um centro de comando do que de emoção. Também vamos ver a lei, que era muito mais do que um livro de regras, era a identidade de uma nação. E por fim, o que era conhecer a Deus, que tinha muito a ver com lealdade e não só com informação. E claro, no final a gente amarra tudo e entende por que essa visão antiga muda tudo na nossa leitura hoje. Olha, antes de a gente mergulhar, é bom deixar uma coisa bem clara, tá? O objetivo aqui não é dizer que uma leitura está errada e a outra certa, de jeito nenhum. A ideia é outra. É adicionar camadas de sentido, sabe? É enriquecer a nossa compreensão tentando resgatar como era o mundo, como era a mentalidade da época em que esses textos nasceram. Beleza, então vamos lá. Apresentando as nossas duas lentes. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de lente moderna, reformada. Ela tende a focar no indivíduo, né? A pergunta é quase sempre, o que isso significa para mim, para minha jornada, para minha salvação? Agora, do outro lado, a gente tem a lente hebraica original. E a pergunta aqui muda completamente. Não é mais o que significa para mim, mas sim o que isso significava para eles, para aquele povo, naquele tempo, vivendo num mundo de alianças, de contratos legais, de uma identidade que era coletiva e não individual. É uma baita mudança de foco, do eu para o nós. Certo. Vamos para o nosso primeiro exemplo prático. É uma cena super conhecida, bem dramática, a despedida dos profetas Elias e Eliseu. Naquele momento final, Eliseu faz um pedido que ficou famoso, né? E à primeira vista, parece um pedido todo focado em poder espiritual. Mas será que era isso mesmo? Vamos olhar mais de perto. Então, a leitura mais comum, a que a gente geralmente ouve, é que Eliseu estava ali pedindo o dobro do poder de Elias. Tipo, uma dose extra de unção, de capacidade para dar conta do recado, né? Faz sentido. Só que quando a gente olha a linguagem original, a coisa toda vira de ponta cabeça. Não era sobre poder, era sobre posição. Era um pedido de legitimidade, de reconhecimento. E a chave para desvendar esse mistério está numa expressão hebraica específica que ele usa, Pishenaim. E o detalhe é, isso não era uma frase poética, uma metáfora espiritual. Não, era um termo técnico, um jargão jurídico da época, tirado direto da lei de herança. Era a expressão exata usada para falar da porção dobrada que o filho primogênito recebia. Ou seja, Eliseu não estava pedindo mais poder, ele estava reivindicando seu direito como herdeiro oficial, o sucessor legítimo de Elias. A questão era toda sobre posição, não sobre unção. Percebe a diferença? Ok, essa mesma mudança de perspectiva, de olhar para o contexto original, acontece quando a gente analisa um conceito que usamos o tempo todo, o coração. Pra gente hoje, quando se fala em coração, a gente pensa logo em quê? Emoção, sentimento, paixão, né? Mas no pensamento hebraico antigo, a história era bem diferente. O coração era a sala de comando, o centro de controle, era o lugar da razão, do pensamento, da tomada de decisão. Então, quando um texto daquela época diz guarde o seu coração, não é um conselho só sobre proteger os sentimentos, é muito mais que isso. É sobre proteger o centro operacional da sua vida inteira. A palavra hebraica para isso é lev. E olha que interessante, para a mentalidade daquela época não existia essa nossa separação moderna entre cérebro e coração. O lev, o coração, era o órgão que pensava, que raciocinava. É por isso que aquele famoso pedido do rei Salomão, quando ele pede a Deus um coração que ouve, não é sobre ter mais sensibilidade emocional. Não, ele está pedindo sabedoria para julgar, para tomar decisões difíceis. O coração, para eles, era de fato o centro de comando. Continuando essa mesma linha de raciocínio, vamos pegar outro conceito gigante que muitas vezes a gente acaba interpretando de um jeito meio limitado: a lei. O que de fato significava guardar a lei para um israelita daquela época? É super comum a gente pensar na lei como uma lista de regras morais, né? Coisas que uma pessoa deve ou não fazer. Mas no mundo original deles, a lei era algo infinitamente maior. Era, na prática, a Constituição Nacional de Israel. Pensa nisso.
Era o documento fundador que definia quem eles eram como povo, qual era a identidade deles, qual era o propósito coletivo da nação. A própria palavra em hebraico, Torá, já entrega o jogo. A gente traduz como lei, mas o significado principal é instrução, direção. A Torá não é só uma lista de pode e não pode. Ela tem a história da criação, a história da libertação do Egito, as leis, é o pacote completo, é o manual de identidade de um povo. Por isso, guardar a Torá não era só seguir regras, era preservar a identidade da nação. Certo? Agora vamos para nosso último exemplo, e esse aqui talvez seja um dos mais importantes. Vamos pegar uma questão central. O que a Bíblia realmente quer dizer quando fala em conhecer a Deus? Na nossa cultura hoje, é totalmente possível conhecer uma pessoa ou um assunto só na teoria, né? Ter as informações, mas sem que isso mude a nossa prática. Para o pensamento hebraico, essa separação simplesmente não faria sentido. Pega o livro de Oséias, por exemplo. A grande crítica que o profeta faz a Israel não é que eles não sabiam a teologia certa, não era falta de informação. O problema era a falta de lealdade na prática. Eles faziam os rituais certinho, mas no dia a dia eram infiéis à aliança que tinham. E mais uma vez, a palavra hebraica aqui é a chave, yada. A gente traduz como conhecer, mas ela vai muito, muito além do conhecimento intelectual. Yada é um conhecimento que vem da experiência, da participação e principalmente da fidelidade. É por isso que o profeta Jeremias, depois de falar sobre cuidar dos pobres e necessitados, faz aquela pergunta retórica: isso não é conhecer-me? Ele está dizendo tudo ali. Nessa visão de mundo, o conhecimento não se prova com o que está na cabeça, mas com a lealdade demonstrada nas ações. Bom, depois de passar por esses 4 exemplos, Eliseu, coração, a lei e o conhecimento de Deus, a gente chega na pergunta principal, né? Afinal, por que essa mudança de lente é tão importante? O que a gente ganha com isso? Então, o que a gente ganha quando usa essa lente antiga? A ideia, de novo, não é jogar fora as leituras modernas, mas sim dar a elas uma base mais firme, mais rica. Essa perspectiva hebraica nos devolve o texto para o seu lugar de origem, um mundo que funcionava na base de alianças, de contratos e de uma identidade que era do povo, não só do indivíduo. Essa lente nos lembra que a grande história que estava sendo contada ali não era só sobre a salvação de uma pessoa aqui e outra ali, mas sobre a fidelidade de uma nação inteira a um pacto, a uma aliança com Deus. No final das contas, a questão que fica é essa. Quando a gente abre um texto antigo, o que estamos procurando? Apenas um espelho para as nossas próprias ideias, para o nosso mundo? Ou a gente está disposto a fazer uma viagem no tempo, a entrar no mundo deles e ouvir a conversa nos termos em que ela aconteceu? Porque é justamente nessa jornada ao passado que muitas vezes a gente encontra os significados mais profundos e mais surpreendentes.